Como eu estou falando, a vacinação está lenta porque apenas 10% da população brasileira conseguiu tomar a segunda dose. E isso ainda exige todos os cuidados de prevenção. Para completar, o mês de maio fechou como o terceiro pior mês em número de mortes desde o começo da pandemia, o que indica a doença ainda está longe de ser controlada. Conversamos agora sobre isso com a repórter Carla Chaves, que traz dados detalhados, atualizados para a gente. Carla, boa noite. A situação só não foi pior do que março e abril desse ano. Exato, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Esses dados foram feitos com base no que foi recolhido pelo Portal de Transparência dos Cartórios do Brasil, com base nos atestados de óbitos registrados. Então, o que a gente tem? Se a gente for pensar na média móvel de mortes aqui no Brasil, desde o início da pandemia, a gente tem em média por mês cerca de 28 mil mortes. Só que agora, no mês de maio, nós tivemos mais de 49.200 mortes, ou seja, um crescimento, se a gente for fazer essa comparação, de mais de 70%. E se a gente for comparar este mês de maio com o mês de maio do ano passado, a gente também tem um número muito alto em relação a crescimento, mais de 71%, 71,9%, quase 72%. Um outro ponto que chama a atenção é que os estados que levaram mais tempo para apresentar números altos em relação à pandemia, eu falo em contaminação e em morte, são também os que tiveram o maior crescimento. A gente usa como exemplo o estado do Mato Grosso do Sul. A gente sabe que o lugar está passando por uma situação muito difícil, já está inclusive enviando pacientes que necessitam de UTI para outros estados, inclusive aqui para São Paulo. E olha só, lá em maio do ano passado foram 19 mortes e este ano 879 mortes por causa da Covid. Eu acho que estes números exemplificam bem que a gente está bem longe de ter uma pandemia controlada e que as pessoas precisam continuar se cuidando, porque a gente está falando de vidas, Márcio? Sem dúvida nenhuma, Carla Chaves falando ao vivo de São Paulo com a gente. Obrigado, Carla.